Bem, cuidando ou cuide do seu jardim. Quando nós olhamos para o início do nosso casamento, eu queria te fazer essa pergunta. Quando você olha para o início do teu casamento, você acredita que houveram mudanças significativas no seu cônjuge? Você quando olha assim, diz assim, cara, meu marido mudou esses anos, minha esposa, ao longo desses anos, ela é outra pessoa. Aos seus olhos, o seu cônjuge está melhor, é uma melhor pessoa hoje aos seus olhos? Bem, você realmente está disposta a ver mudanças no seu casamento? Casamento é uma palavra que a própria palavra já deixa claro que está sempre acontecendo. Casamento está em movimento. Casamento sempre está em movimento. É um encaixe que, para ele ficar perfeito, ele sempre está acontecendo. Então, não importa se você tem, como nós vamos fazer agora esse ano, 42 anos de casados, já 4 de dezembro, querendo Deus. Então, 42 anos se passaram. Como é que está o nosso casamento? Casando. Estamos casando ainda. Tá? Então, é um encaixe. Então, a gente não ignora, obviamente, que isso é um processo mesmo, até que a morte nos separe, ou até Jesus voltar. E ontem eu passei uma tarefa para alguns de vocês, não para todos, na verdade, né? Até sentei lá com o meu grupo, lá, a panelinha que chamaram de panela, só tinha pastores lá com as esposas, e conversamos um pouquinho sobre o nosso tema, né? Quais comportamentos no seu cônjuge que lhe afetam, que você realmente não gosta, né? Se tem alguns casos assim, as denúncias que normalmente no apacento os cônjuges fazem, ela é muito desorganizada, ela gasta muito sem critério, ela é esquecida, não economiza, não tem interesse por sexo. É uma lista grande que normalmente os homens fazem, e as mulheres não são diferentes, né? Ele é exigente, ele é desrespeitoso, ele é ríspido, né? Ele não é romântico, nunca me elogia, que mulher gosta, inclusive, de usar essas expressões, sempre e nunca, né? Então, nunca me elogia, nunca não sei o quê, sempre e nunca. Um dia nós estávamos tomando café com alguns casais lá no Chile, aí nós fomos falar sobre isso, que é jamais, nunca, jamais. As mulheres gostam dessas duas palavras, nunca, ou sempre, né? Sempre. E aí foi uma brincadeira lá, toda hora era um sempre e um nunca, né? A gente toma café sempre e nunca. Mas elas também dizem assim, né? Mas eu gostaria de expor hoje para vocês aqui, nesse início, de forma clara, minha oração é essa, desejo muito que o Espírito Santo ilumine cada coração aqui, em nome de Jesus. Eu gostaria que tivesse uma luz de Deus, porque eu queria falar um pouco sobre o reino de Deus contigo, o reino mesmo, e o que na visão do reino de Deus, o que realmente é felicidade? A visão de Deus sobre essa palavra felicidade, porque se tem uma coisa que é comum ao mundo inteiro, é que todos querem ser felizes, todos. E um grande equívoco da maioria das pessoas, quando se casam, é que eles estabelecem como um dos motivos para casar é a busca da própria felicidade. Então, já começa mal o casamento quando você se casa para ser feliz. Quando você se casa para ser feliz, você está dando um tiro no pé. Você está dando um tiro no pé. Então, mas a maioria não sabe disso. A maioria pensa que está casando para ser feliz. Porque era infeliz como solteiro, mas agora eu vou casar, vou ser feliz. E aí casa, segue infeliz, e aí o drama da vida segue, né? E alguns se separam, casam de novo, casam de novo, e já descobriu que 10 vezes separando, segue infeliz do mesmo jeito. Mas por que isso, Franco? O que Deus fala sobre felicidade? Eu não sei a sua condição aqui,
nem se você é casado de muito tempo, nem de pouco tempo, alguns eu conheço mais de perto, né? Mas não sei se você é cristão há muito tempo, não sei se você é um novo convertido, não sei se você é um cristão católico, evangélico, não sei se você é um cristão sem bandeira, não, eu sou cristão em casa, Cristo em casa, e nem sei se você é ateu, porque de repente está aqui um ateu, né? Mas eu gostaria, já que você está aqui, né, por que não, nessa oportunidade, falar um pouquinho contigo sobre como Deus vê essa felicidade, né? Como é que a Bíblia explica, como é que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz realmente sobre ser feliz, né? E como eu falei, eu creio que a maioria de nós, quando casa para ser feliz, e aí já é um grande equívoco. Bem, ontem eu passei a missão para vocês de escrever na sua fichinha. Eu não sei quantos cumpriram essa missão. Cumpriram a missão? Sim ou não? Alguém esqueceu o papel? Tá. Ah, está no quarto. Não tem nenhum problema, não. Fala o seguinte, se você escrever um lado só, os dois, você pediu mais folha, não importa. Deixa eu dizer para você o seguinte, ó, primeiro conselho, guarda esse papel, rasga esse papel, queima esse papel, faz o que você quiser com esse papel. Ele não tem valor nenhum para você. Não, de verdade, não tem. Aí você fala, por que, Franco? Não, eu vou te explicar por que não tem valor para você. Vou começar dizendo assim, ó, para Deus, a tua felicidade não depende de ninguém. Vou repetir, tá? Aos olhos de Deus, segundo o Senhor, o reino de Deus, a tua felicidade não depende de ninguém. De ninguém. O reino de Deus, Jesus ensinou tremendamente sobre como é o reino de Deus. Como é que é viver a vida que Deus deseja para nós. Deseja para nós. Inclusive, num dos sermões mais famosos de Jesus, chamado Sermão do Monte, onde ele começa a expor a sua doutrina, ele chega a dizer no capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5, um conselho que seria um bom conselho para a gente começar o dia de hoje. Vamos lá. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão? Aí substitui irmão por esposa, esposo, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você diria à sua esposa, ao seu irmão, ao seu esposo, deixa eu tirar esse cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócritas. Foi assim que Jesus chamou. Não se ofendo com Jesus não, mas Jesus é direto, tá? Hipócrita, isso é hipocrisia. Que hipocrisia? É você tentar mudar uma pessoa quando você, de verdade, não prioriza mudar a sua própria vida primeiro. Nós não temos domínio sobre o coração de ninguém, nem dos filhinhos, de ninguém. Se nós precisamos cuidar bem do jardim, vamos precisar começar primeiro em nós, onde a gente de verdade tem acesso. É o próprio coração. Nós precisamos abrir o coração, como nossa irmãzinha bem diz, a gente precisa abrir o coração. Para quê, Franco? Para que toda mudança comece em, como dizia uma canção antiga, a começar em mim, quebra. Tudo começa em nós, irmãos. Não existe nenhuma mudança verdadeira que não inicie em nós. Não existe. E Jesus está falando sobre isso. Jesus vai dizer, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Como assim, Franco? Ele está dizendo que quando as coisas de fato
começam a ser tratadas em nós, aí nós vamos poder cooperar com o nosso cônjuge, porque nós não vivemos uma vida também sem cooperação. Claro que isso não é desse jeito. Em algum momento a gente coopera mesmo, e a gente, inclusive, quando é pai, mãe, aí a responsabilidade aumenta, porque a gente tem que cooperar com nossos filhos, né? Romanos 15 vai dizer que a Bíblia toda ensina a gente a amar Deus, e ensina a gente a amar as pessoas, amar nossos cônjuges, amar nossos filhos. A Bíblia é um manual do amor, porque Deus é amor. Então, é um ensino sobre amor. Se nós vivêssemos metade dos mandamentos de Deus, o mundo seria outro. O mundo seria outro. Então, é o tempo inteiro um ensino sobre o amor. Mas Romanos 15, Paulo chega a dizer que a gente deve agradar as pessoas. Não agradar nós mesmos, mas agradar as pessoas. Isso no relacionamento é lindo, né? Você, quando quer, você diz não para você, sim para o teu cônjuge, não para você. Sim. Mas tem hora que tem que dizer não para o cônjuge também. Mas por que não? Não, é verdade, porque ele diz assim, você agrada o outro naquilo que é bom para ele, aquilo que é bom para o seu crescimento, para a edificação. Se não é bom para o teu cônjuge, então não agrada ele. Aprenda também a dizer não. Porque às vezes, para nos agradar, falamos sim para tudo. E se o tema é não nos agradar, às vezes precisamos também dizer não. Para não cooperar com o egoísmo do outro, com o fracasso do outro, para não cooperar. E a gente vai ter que dizer não, com o erro do outro. Né? As esposas, principalmente, precisam aprender a dizer não quando é uma cumplicidade para o mal. Uma cumplicidade como Ananias e Safira, lembra da história? Quando há uma cumplicidade com ela vai ter que dizer, não, meu filho, aí não. Mulher submissa não é mulher omissa. Uma verdadeira esposa submissa, ela não é omissa, ela tem que aprender a dizer. Ela tem que falar, isso que você está fazendo é um caminho ruim. Eu não concordo. Eu não concordo. E eu vou falar uma coisa para você, isso muitas vezes, num relacionamento, é um não, eu não concordo, e às vezes tomando prejuízo junto. Como assim, Fran? Vou contar uma história pastoral real para vocês de muitos anos. Estávamos aconselhando um casal de discípulos e ela trouxe uma denúncia contra o marido, aquelas queixas, né? E a queixa era sobre a intimidade sexual do casal, sobre um abuso, uma prática abusiva dele, sexual. E ele muito tranquilão, assim, ouvindo, e a mulher, pipi, papá. Ele foi ouvindo. Quando terminou de falar, nós olhamos, e aí, tem alguma coisa para dizer? Ele olhou para ela e falou assim, mas por que você está trazendo só esse assunto? Por que você não adiciona, por exemplo, que eu estou todo enrolado financeiramente, que eu compro coisas sem condição de pagar, que eu levo você para jantar, compro roupa cara para você, que tá, e foi colocando uma lista, né, Denise? Foi adicionando a lista, coisas. Eu compro dinheiro com o cartão dos outros, que eu levo você para comer com o cartão dos outros. Por que tu não coloca isso também no pacote? Por que você só está tocando esse assunto? E é assim mesmo, às vezes a pessoa denuncia o outro em algo que lhe afeta, quando ela está com prejuízo pessoal. Isso, inclusive, não é amor, tá, amados? O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Eu estou falando na capacidade de dizer não, mesmo quando esse não vai prejudicar você. Mesmo quando esse não é um não que também, que o sim te beneficiaria. O sim também te beneficiaria, mas você abre mão e diz não. Não. Então é nesse sentido que a gente começa a cooperar com o cisco do outro. Mas isso é possível, de fato, quando nós queremos mudança na nossa vida primeiro. Começa o processo de tirar a trave do próprio olho. Eu lembro, muitos anos, lendo um livro, um irmão, um conselheiro, acho que ele era um psicólogo, alguém que lidava com o casal,
ele disse que sentou com uma esposa lá de alguém que e falou: escreve aqui tudo que você vê que é importante para mudar na tua vida. E ela já tinha escrito uma lista do marido. Escreve. Ela pegou o papel e ficou. De repente ela falou assim para esse autor do livro, ela falou assim: olha, eu acho que eu não tenho nada para mudar. Eu já pensei, mas não consegui. Eu não consegui. Está indo porque é perfeita a mulher. É que nós somos bons para ver defeito nos outros. Não, na verdade, todo erro, todo defeito, ele se destaca. Um lugar bonito como esse, se você encontrar alguma coisa fora do lugar, vai chamar a tua atenção e parece que apaga toda a beleza do lugar e vai ficar só com aquela coisinha feia que ficou lá. O meu cartão não funcionou na porta, o meu desmagnetizou, não funcionou. Parece que isso não pode ser um problema, mas isso destaca em algum momento. Se você estudou, né? Eu não sei se você é do tempo ainda da lousa, o professor passava escrevendo o tempo inteiro no quadro, o giz e tal. E se ele escrevesse alguma palavra errada ali, como é que os alunos falavam? Está errado ali, está errado. Você pega um livro para ler, tu lê lá, sei quantas palavras no livro. Se encontrar uma palavra errada, por exemplo, o livro tem uma palavra errada, hein? Então a gente é assim. Os maridos, por exemplo, às vezes ele chega em casa e encontra o que está sujo. Ele não sabe ele nem valoriza, nem olha, nem elogia o que está limpo. Ele só passa o dedão e fala: isso aqui é assim, parece que. E a irmã fica assim: puxa, foi justamente aquele lugar que hoje eu me esqueci. Ele viu, ele vê, tem essa capacidade de ver. Mas o defeito, a falha do outro sempre é um destaque muito grande. Difícil para nós é nós enxergarmos nossos próprios erros. Sempre foi assim, irmão. Sempre foi assim. Nós temos uma trave no olho. Nós temos algo que nos dificulta a ver, a começar por nós mesmos. Só você ver, todo relacionamento passa por isso. Está dando uma microfoniazinha aqui? É um microfone, não? Tem alguma caixa? Oi. Acho que melhorou. Melhorou? Então, a gente sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Mas Jesus ensinou o seguinte: o reino de Deus é assim, tudo, diga comigo, tudo deve iniciar em mim. O reino de Deus é simples, assim. Vou tentar ser mais simples. Quando Jesus fala sobre felicidade, ele começa o sermão dele falando sobre felicidade. Não sei se tu lembra. Se você pegar a tua Bíblia, eu vou pegar a minha aqui, e começar o sermão da montanha, Mateus 5, você vai ver que o início do sermão de Jesus, a primeira coisa que ele faz, o primeiro ensino, primeiro ele vê as multidões, capítulo 5, versículo 1, se assenta com os discípulos, e ele então começa a ensinar aos discípulos aquilo que você lê de bem-aventurança é feliz, bem-aventurado é feliz. Diga comigo, bem-aventurado é feliz. Então ele começa a dizer que ele quer sim que você seja feliz. Como não quer? Não, Deus criou você para ser feliz. Como assim, irmão? Eu já ouvi dizer o contrário, que Deus não está preocupado com a minha felicidade. Não, Ele quer que você seja feliz. A questão é que o teu padrão de felicidade é diferente do dele. O teu padrão de felicidade é ter um marido, é ter uma esposa. O padrão de felicidade de Deus é você ser um marido, ser uma esposa. Para Deus não é... A tua felicidade não está em ter filhos, mas a tua felicidade consiste em ser pai, em ser uma mãe de verdade. Então não importa o quanto que você tem, ele está dizendo que você vai ter e vai seguir feliz. Mas se você se tornar outra pessoa, aí sim você começa a ser feliz de verdade. Então não importa o que você tem,
o que você alcançou, o que você prosperou. Não importa, não interessa. Ele está dizendo, isso não vai te fazer feliz. E ele começa dizendo exatamente isso. Feliz, olha só, feliz, bem-aventurado, versículo 3, feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele começa dizendo que a pessoa feliz é a pessoa esvaziada. Pobre de espírito é esvaziado. Foi aquilo que Jesus fez lá em Filipenses 2. Se esvaziou e se humilhou. Por que uma pessoa pobre de espírito é feliz? Porque ela consegue se humilhar. Uma pessoa cheia não desce. Uma pessoa cheia não desce. Então ele começa a dizer, você vai ser feliz quando você se esvaziar. Quando você se esvaziar. Inclusive cheio nem se vê. De tão cheio que está. Você não se enxerga. De tão cheio. Então se esvazia. Seja pobre de espírito. Não tenha nada. Não tenha nada. Não seja dono de nada. Nada. Seja pobre, se esvazie. Ele começa assim, agora deixa eu te fazer uma perguntinha santa. Eu tenho o poder de chegar para aquela criatura ali, que eu já conheço há muitos anos, e dizer assim, eu vou te esvaziar, mulher. Eu tenho essa força. Eu tenho esse poder. Amados, a única pessoa que tem esse poder não quer fazer. É Deus. Pois que se Deus quisesse entrar em nós e nos esvaziar, Ele faria isso. Ele quer que você faça isso você mesmo, deliberadamente, escolha, tome a decisão de se esvaziar. Ele está dizendo, feliz são aqueles vazios. Porque eles podem descer, eles podem se inclinar, eles podem se humilhar, eles são vazios, eles são pobres de espírito, vazio. Eu tenho o poder de mudar a minha esposa e tornar ela uma pobre de espírito? Vem cá, mulher, vou impor as mãos sobre você para você ficar pobre de espírito hoje. Não vai. Tu vai ficar pobre, não. Se eu parar de mandar aquele pix para você, aquela mesada e começar a fazer igual, rapaz, dar cadeirada para tudo que é lado, aí tu fica pobre. Mas tem como você esvaziar alguém? As pessoas são cheias naturalmente, são orgulhosas por natureza. E nós somos difíceis, somos duros para descer. Você concorda ou discorda? E ele vai dizendo, felizes, bem-aventurados, os que choram. Pô, nós vivemos num mundo onde as pessoas nos animam a não chorar. Parece que chorar é um símbolo de fracasso, de tristeza, de miséria. Não, claro que tem um choro certo. Não é choro de raiva não, tá, mano? Jesus não está motivando ninguém a chorar de raiva, de ira, não. Chorar de raiva, nossas crianças choram. Agora os netinhos choram de raiva. Mas não é raiva, é um choro do Espírito. É aquilo que Jesus... Como Jesus chorou também. Por 2 ocasiões tem registro de Jesus descendo lágrimas dos olhos. Chorar com os que choram, lembram? Quando você se comove por alguém, quando você consegue sofrer com alguém, quando você começa a chorar pela presença, chorar. Bem, ele vai dizer várias coisas aqui, e você vai ver que nenhuma dessas coisas que faz uma pessoa feliz, você tem condição de dizer, eu vou fazer na tua vida. E sabe o que é interessante? Tem gente que desiste do casamento com esse argumento. Por que não dá mais? Não, eu não consegui te fazer feliz. Olha, cara, eu não consegui te fazer feliz. Não, e tem cara, né? Tem que fazer aquela cara, assim, meio humanista. Como se você tivesse o poder de fazer alguém feliz. Não vai dar certo, porque eu não te consegui. Humilde, né? Cara humilde, esvaziado, glória. Eu não consegui te fazer feliz. Se ele ouvisse a voz de Deus, Deus ia dar um pedala robinho dele, assim, mas quem é que pode fazer o outro feliz? Você não tem esse poder. Você não tem esse poder. Então, não adianta você ficar enchendo o papelzinho e relacionando os defeitos do teu cônjuge. Isso não vai te agregar absolutamente nada. Nada. E o que fazer então, Franco? A começar em mim. Faz o quê? Quebra.
para que sejam com... Irmão, nós somos tão cheios, que em geral nós justificamos nossos erros no cônjuge. É só você, olha, se você pudesse virar um passarinho, sei lá, ficar lá invisível, e vendo uma briga de casal, as brigas são quase todas iguais. Quando um fala do outro, fala, não, mas eu também falo, e você? E você? Aí já começa a jogar em você, para dizer, eu sou assim porque você é assim, se você não fosse assim, eu não era assim. Né? Eu já ouvi uma santa dizer assim, um santo também, tem santo e santo, os dois falam, né? Diz assim, não, pô, eu seria submisso a esse homem, Franco, se ele me amasse como Cristo amou a igreja. Pô, vou ter que mudar a carta de Paulo, vou ter que escrever assim, mulheres, sejam sujeitas a seus maridos, caso seus maridos amem vocês, se porventura eles amarem vocês como Cristo amou a igreja. E eu amaria essa mulher, Franco, eu amaria se ela fosse submissa a mim, mas ela só vive aqui rachando a minha cara, me desrespeita, e vai. Não, é interessante, porque o amor, o mandamento do marido é, diga comigo, ame sua esposa, como Cristo amou, o quê? E eu te perguntei, a igreja submissa a Jesus, maravilhosa, nem precisa do Espírito Santo nela, guerreando contra a carne, para ela não fazer a vontade dela, nem precisa de tão maravilhosa. Jesus amou um bando de gente rebelde, ama ainda, gente. Jesus ama pessoas que não se submetem a Ele. Jesus vai dizer várias vezes entre nós, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Várias vezes vai dizer isso. E segue nos amando. Não é condicional. A nossa mudança não está condicionada ao outro. Isso é uma ilusão, é uma mentira. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso tem a ver com a tua escola, com o teu mundo, com a minha escola, com o meu mundo. Isso é humanismo puro. Isso é humanismo puro. É um monte de filosofia, ideologia. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver. Nada. E é impressionante, porque parece que na internet, parece que as pessoas começam a distorcer a Bíblia, manipular, negar as Escrituras, querendo explicar o inexplicável, querendo, sei lá, entender os anseios do coração humano. Meus amados, não tem nenhum valor ficar olhando o erro do outro. Não tem. Isso não vai te fazer crescer. A tua mudança, o teu crescimento começa quando você se abre e diz, Senhor, eu quero ser outra pessoa, eu quero me parecer com Jesus mesmo, eu me abro para ser transformado. Ontem nós estávamos conversando lá com os pastores, Celi falou assim, é uma luta, né, Celi? Ora, a gente está focado nisso, não, eu que tenho que mudar, eu que tenho que mudar. Ela contando assim, essa dinâmica, né? Eu que tenho que mudar, mas de repente olha para o Cláudio, não, ele que tem que mudar, ele que tem que mudar, eu que tenho que mudar, eu que tenho. Esse é o nosso drama mesmo, é o dela, é o meu, o teu. A gente sabe que o foco somos nós. Quem está na alça de mira de Deus somos nós. Deus está... Claro, mas é difícil. Ora a gente quer mudar, ora a gente vê o outro, misericórdia, né? E aí quer mudar o outro, mas o que interessa, o que move, o que importa, de fato, é que eu seja transformado. Amém? É que eu seja transformado. É isso. Esse é o foco. E aqui vou terminar a minha parte de hoje, passando algumas coisas práticas para cada um de nós. Amém? Sem condicionar nossas mudanças, até porque existem muitas mudanças que são meramente carnais, né? São mudanças provocadas por manipulações, e às vezes a gente manipula um ao outro. Manipulação emocional, sei lá, várias manipulações, pressão, argumento, né? Mas essas mudanças carnais, elas têm um prazo de validade. Você dá aquela mudada assim, mas daqui a pouco tu volta de novo a ser um incrível Hulk. E volta.
não resolve. Tem que ser uma mudança profunda, tem que ser algo feito em Deus. Jesus falou, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. É desse jeito. Se não for algo verdadeiro, que começa dentro de nós, dentro para fora, feito em Deus, aí é fake. É igual aquela dieta que o cara começa e não termina, aqueles exercícios que ele começa a fazer, mas não acaba, porque não é algo real. Não adianta. Às vezes os irmãos que me pedem conselho para fazer cirurgia estética, bariátrica, eu digo, olha, tem coisa que se não operar a cabeça, não vai resolver. Tem que mudar a alma primeiro. Tem que ser tocado dentro do coração. Senão vai ficar uma coisa só externa e isso vai, de algum momento, vai te trazer dano. Você vai ficar triste, porque Deus não mudou onde precisa de verdade mudar. Metanoia, arrependimento, mudança de mente, meia volta, tem que ser algo produzido em Deus. Do contrário, é uma forçação que isso tem um prazo de validade. Daqui a pouco, isso acaba. Então, não vai resolver. Se você quer mudar o teu casamento, quem quer mudar o seu casamento? Quem quer vitória no casamento? Então, diz para Deus, Senhor, comece em mim. Diga, comece em mim, Senhor. Comece em mim, esquece, Senhor. Esquece, Senhor, a noite inteira escrevendo esse negócio, passei. Mas esquece, Senhor. Não. Gastei uma noite, fui no dicionário, pedi ajuda à inteligência artificial, a IA, consultei no Google, a noite inteira, mas esquece. Pede a Deus para esquecer tudo. Isso não tem valor algum para mim. Eu vou te dar um outro papel. Oxê, verdade, cadê? Nós temos outro papel para você. Esse tem valor, se você quiser. E aí é sério. Esse papel você nem precisa responder agora, hoje, noite não, mas leva ele para o teu coração, para a tua vida, um outro, desse aqui com uma outra cor, com outro título, né? Nós vamos entregar para o seu outro papel. Nós precisamos de verdade investir no nosso casamento como um jardim, é de verdade. A gente tem que investir de fato, amém? Mas deixa eu falar uma coisa, ver se você concorda comigo. Se você chegou aqui, por exemplo, e você está em crise conjugal, vivendo um momento difícil no teu casamento, esse lugar bonito não vai mudar o teu casamento. Você pode fazer um tour, passa uns 40 dias na Europa passeando lá, tem grana, vai passear, tu vai voltar e o teu casamento segue a mesma coisa. Eu ia falar até uma palavra mais forte, mas vou dizer coisa. Está do mesmo jeito. Por quê? Porque se Deus não começar a mudar na vida, não é o lugar que vai te mudar. Gente, para com isso, por favor. Isso é imaturidade, isso é ilusão. Tu acha que Deus, quando quer tratar dos filhos dele uma mudança radical, ele vai fazer um tour no Japão? Vai conhecer Paris? Tu acha? Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Isso é humanismo. Isso é terapia da carne. Isso não é obra do Espírito Santo. Uma obra do Espírito Santo começa dentro de cada um de nós. Para de se iludir. Para de fugir. Isso é fuga. Isso é fuga. Quantos casais dizem que estão investindo no casamento, mas na verdade estão fugindo de um encontro verdadeiro. De um encontro verdadeiro onde tem que tirar a trave do olho. Onde tem que remover a trave de verdade. Não vai resolver sair por aí. Pode curtir, vem para cá outro dia com tua esposa. É legal curtir, é legal quando você tem tempo com a tua esposa de verdade, quando pode olhar um no olho do outro. Já falou Robson aqui mais cedo. Quanto tempo que eu não olhava para o olho da tua mulher? Podia olhar tanta coisa, a gente olha tanta coisa, Facebook, WhatsApp, sei lá, Instagram, vai vendo tanta coisa, e às vezes não, de verdade não conversa. Não tem valor se não tiver um encontro ali, um olho no olho. Não tem verdade e valor, pô. Se vocês quiserem entregar o papelzinho, pode entregar, tá? Pode entregar. Na saída, quando sair, vocês vão pegar. Ô, glória! Então, deixa eu dar uma dica prática aqui, então, para você, tá? Prática mesmo.
Como é que eu posso ver meus próprios erros? Então, vou te dar uma dica prática. Não é dica não, vou te dar o que a Bíblia diz, tá? É o que a Bíblia fala. Como que alguém pode enxergar seus próprios erros? Então, número 1, 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todas as pessoas. Antes de tudo, ore. Não comece uma mudança sem conversar com Deus. Antes de tudo, aprenda a orar, falar com Ele. Ele é teu Criador. Ele te conhece totalmente. O que eu vou pedir falar com Ele, Franco? Bem, você vai pedir a Deus o Salmo 139, pega emprestado essa oração, o Salmo 139, 23 e 24. Então você vai para Deus e fala assim, eu não sei nem o que dizer, mas vou aqui pegar emprestada a palavra de Davi e vou te fazer uma oração. Sonda-me, ó Deus, sonda-me e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus, vê se há algum mal e pelo caminho eterno. Então, pega emprestada essa oração do Salmo 139 e vai para Deus primeiro. Antes de qualquer coisa, fala com Deus. Agora, esse é um desafio, tá, amados? Porque quem fala com Deus tem que estar disposto ao quê? A ouvir o que Deus tem. E como é que Deus vai falar comigo, Franco? Deus vai falar contigo diretamente, trazendo à tua memória coisas que você... Aí a hora que Deus trouxer, o que tu faz? Vai no papelzinho e anota. Eu estava falando com os irmãos outro dia, a gente veio do sertão agora, e eu fiquei assim muito impactado com um rapaz lá no sertão, um homem, né? Eu digo rapaz que é mais jovem do que eu, um homem que começou aquele encontro dizendo que estava com muito medo. E ele pediu oração por isso. Rapaz, eu tenho muito medo. Isso, muito provavelmente, algumas mulheres se queixam dos seus maridos medrosos. O medo paralisa a pessoa. O medo deixa a pessoa sem iniciativa, sem força para liderar. Tem homens que demoram a casar, não é por santidade, é por medo. Medo é terrível. Mas ele confessou ali, conversou sobre o medo, e nós oramos. E sabe que quando você ora e você tem aquela certeza de que algo aconteceu, algo se passou. Bem, no dia seguinte, ele me chamou e falou, Franco, eu queria ter uma conversa com você, mas eu queria que você reunisse também alguns pastores que estão aqui no retiro, lá do sertão. Eu queria ter uma conversa e abrir meu coração com vocês. Eu convidei os irmãos, atendi o pedido lá do irmão. Aquele irmão medroso de um dia antes, falou assim, olha, eu queria confessar um pecado para vocês. E queria que vocês orassem por mim. Aqueles pecados que quando nós não confessamos, ninguém vai saber. Inveja, ciúmes, purezas, tem coisa que está dentro de nós que ninguém... Se a gente não confessa, ninguém sabe. Mas olha só, de um dia para o outro, o Espírito Santo jogou uma luz. Ele falou que estava tomando banho quando aquilo veio. E ele falou, eu preciso confessar isso para alguém, eu preciso falar. E eu falei, fica à vontade. O cara que nem conseguia falar, um dia antes, estava abrindo o coração dele conosco, que falou assim, olha, eu cometi um pecado de inveja, mas uma inveja muito terrível. Eu falei, o que é uma inveja terrível? Fiquei pensando, né? Aquele jeitinho sertanejo de falar ali, né? Ele falou, cara, mas pensa numa inveja maligna. Eu falei, mas que inveja foi essa? Bem, então, ele contou a história, que quando o filho dele, que o filho trouxe à luz, que quando tinha uns 13 anos ali, por aí,
uma prima de 17 foi na casa dele e aí envolveu ele sexualmente, o menino sexualmente. E o filho contou para o pai. E eu falei, eu tive inveja do meu filho. Pensei, por que não foi comigo? Não, mas eu fiquei impactado com a coragem daquele cara. Falei, meu Deus, outro dia era um homem mergulhado no medo. Hoje é um homem corajoso para trazer algo à luz assim de tão impacto. Então vamos lá. Deus vai falar primeiro direto no seu coração, porque foi o que aconteceu com ele. Ele estava tomando banho, o Espírito Santo veio sobre ele e falou, isso aí, resolve isso, traz para a luz. E ele, porque Deus fala. Quantos creem que Deus fala? E foi um exercício de coragem para ele. Eu vi que Deus estava falando para ele, eu vou te fazer um homem corajoso. Você é um homem medroso, mas eu vou te fazer um homem corajoso. E ele confessou. Depois, agora, eu troco? Quer que eu troque? Oi. Dá só um gásinho que eu acho que o pessoal vai. Está ouvindo? Então vamos nós. Melhorou? Segunda coisa importante. Deus fala através das pessoas. Então, qual é o meu conselho? Você chama pessoas que cuidam da tua vida, se você é parte da igreja, deve ter teu discipulador, tua discipuladora. Conversa, pede a essas pessoas para serem honestas contigo, honestas. Falou, eu queria que você fosse muito honesto comigo, muito honesto. E me apontasse coisas que você vê na minha vida que eu preciso mudar, principalmente com relação ao meu casamento. O que você vê que eu não estou acertando? Apela para esse compromisso da honestidade. Fala, seja honesto comigo, por favor, tá? Não quero que você me afofe meu ego, não. Seja direto. Fala a verdade comigo. Conversa com eles. Se você tem parentes cristãos de verdade, que vão falar a verdade em amor contigo, fala com essas pessoas também. De repente, teu pai, tua mãe, alguém do teu filho, que já está discípulo, tua filha. Abertamente, você vê alguma coisa que você acha que eu preciso mudar na minha vida. Se ele falar, tu vai para onde? Escreve. Depois você junta tudo que você escreveu, tudo que você ouviu de Deus diretamente, tudo que você ouviu de Deus indiretamente. É uma tarefa, tá, irmãos? Gostaria que você tivesse um zelo maior do que aquele desse papel azul aqui. Depois você chama seu cônjuge. E fala com o teu cônjuge, olha, eu estou com uma listinha aqui de coisas que eu creio, que eu ouvi Deus falar comigo. Mas antes de confessar para você, eu quero ouvir você. E deixa ela falar também, ou ele. E agrega no teu papelzinho, não faz mais nada. Aí volta para Deus. Começou com Deus, volta para Deus. Eu falei, Senhor, eu te ouvi diretamente, ouvi a tua voz na boca dos meus irmãos, da minha esposa, do meu esposo. E eu quero aqui, diga comigo assim, homologar. Você sabe o que é homologar? Bem, é justamente a palavra que está no original para confessar. Você não confessa o que você descobriu simplesmente, você confirma algo que já foi dito. Homologar
É você concordar com Deus no que Ele te mostrou sobre você. É você concordar com Deus que Ele te mostrou diretamente pela boca de outros, pela boca de testemunha. É homologar isso. Homologar, é verdade, Senhor. Eu sou essa pessoa que manipula pelos sentimentos. É verdade, Senhor, eu sou um homem medroso. É verdade, Senhor, eu sou invejoso. É verdade, Senhor, eu sou ganancioso. É verdade, Senhor, eu sou uma pessoa sem critério. Eu gasto muito, eu uso mal minha língua. Sei lá, é verdade, eu sou uma pessoa impura. Estou presa a pornografia, estou presa a várias coisas. É verdade, Senhor. Homologar isso, homologar é você confirmar algo que está sendo dito. É verdade, eu sou fofoqueiro. É verdade, eu falo demais, eu sou maledicente. É verdade, isso que é confessar. Então começa a confissão com Deus. Começa com Deus. E depois de confessar a Deus, aí sim, você procura teu cônjuge e abre teu caderno. Diz, olha, eu quero te fazer umas confissões de algo que está bem pesado dentro de mim, que eu já confessei para Deus, porque isso é uma coisa importante. Assim, ó, quando a gente vai para o Espírito Santo, conversa com Ele, e admite, homologa, confessa os nossos pecados, irmãos, não tem por que não falar com o nosso cônjuge. Já falamos com Deus. Já acertamos com ele, agora vamos pedir ajuda. Falamos com o nosso cônjuge. E se você achar importante, agregue também falar com aquela pessoa que cuida de você. Eu até queria te agregar isso, que acho que é muito importante, mesmo que seja um tema da tua vida conjugal. Claro, ninguém é obrigado a fazer isso, tá, amado? Isso é um conselho. Isso é uma direção para a tua vida que quer mudar. Você vai, na prática, chama a pessoa que cuida de você. Eu falei, olha, lembra aquele encontro de casais? Peguei aquele papel, fui diante de Deus em oração, orei, o Espírito Santo trouxe isso no meu coração. Depois eu ouvi meus irmãos, ouvi você, ouvi minha esposa, ouvi meu marido, tal. Eu estou com essa listinha aqui, confessei para Deus, admito tudo isso aqui, homologo cada situação aqui. Mas eu quero confessar para você também, te pedir perdão, pedir para você orar por mim. E aí anda um caminho prático. Isso, de verdade, vai começar a promover uma mudança verdadeira na tua vida. Contei aqui a história do sertanejo para você, só porque é uma coisa fresca. Semana passada, um retiro lá, e poderosa. Eu vejo como é tremendo quando alguém se abre para começar a ser outra pessoa. Eu tenho certeza que a esposa daquele sertanejo será muito edificada e abençoada, com um novo marido. Você crê nisso? Crê ou não? Você crê que aquele casamento vai melhorar? Sim ou não? Claro, pô. Aquela família vai ser uma família melhor. Ali todo mundo sai ganhando. A esposa ganha, os filhos ganham, a igreja ganha. Eu falei com o pastor deles lá, o Fabiano, falei, Fabiano, tu está ganhando um discípulo joia. Um homem de verdade, um homem que anda na verdade, um homem corajoso, um homem valente, porque a Bíblia diz que a gente tem que procurar homens de verdade, lembra? Esses homens de verdade vão ser líderes no meio da igreja, porque eles são valentes, corajosos, eles não fogem da luz, eles amam a luz, eles aborrecem as trevas. Então esse cara vai ser um cara importante aí no teu serviço aqui, nessa cidade do sertão. Então, porque é um ganho total. Então não é só a família dele que ganha, todos ganham. Toda vez, irmãos, que Deus começa uma obra verdadeira dentro de nós, todos ganham. Amém? Você é bem-aventurado, você fica mais feliz, porque não tem nada que te deixe mais feliz. Nada.
do que você olhar para a tua vida e perceber que você não é mais a mesma pessoa. Mais do que tua mulher olhar para você e dizer, meu marido mudou. Mais do que teu marido olhar para você, irmã, e dizer, poxa, minha esposa é outra pessoa. É você ter esse testemunho real dentro de você, dizer, eu não sou mais a mesma pessoa. Nada nos deixa mais feliz do que isso. É assim ou não é assim? Quantos provam essa felicidade? Quando você percebe que você já não é mais a mesma pessoa. É bom ou não é? É ou não é? É bom quando surge uma situação difícil na vida, que você se conhece, você sabe qual é a tua reação, e você não tem mais aquela reação de antes. Ué, o que houve? O que houve comigo? Eu me conheço, eu sei qual é a minha reação. E você não tem mais aquele comportamento. Sabe como é que você passa aquele dia? Eu vou dizer como. Feliz. Nada te preenche tanto do que ver que você é um vaso novo. Alguém que está sendo moldado por Deus. Alguém que está sendo transformado por Deus. E nada te deixa tão infeliz do que ver que você segue sendo a mesma pessoa, apesar do tempo. Amém? O que vocês acham? Vem, meu amor. Quer falar aqui comigo? Vem cá, por favor. Sobe aqui. Aproveita que já canta logo, vai começar em mim, quebra o coração. Venha, leão de Judá. Bom dia, paz. Ela fica perto de mim assim, ela começa a respirar fundo. Ai, meu Deus. Viu como é que ela fica emocionada? Provoca não, em casa aberta. Então, estou um pouco nervosa, tá, gente? Mas eu preciso compartilhar algo, assim, que o Espírito Santo tem falado ao meu coração nesse tempo. Eu vou ler um texto aqui da palavra, um Salmo 32, vou ler na versão, a mensagem. Ela é uma paráfrase, né? Mas mexe muito comigo, essa forma aqui. É o Salmo 32. Considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, o Eterno não tem nada contra você, e você não está escondendo nada dele. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então, resolvi pôr tudo para fora. Eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora. Minha culpa evaporou e meu pecado desapareceu. Com isso, cheguei a uma conclusão. Todos temos de orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundarem, estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. O Eterno é minha ilha de refúgio. Ele mantém um perigo bem longe da praia. E os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Deixe-me dar uns bons conselhos a você, olhando nos seus olhos, falando diretamente a você. Não seja teimoso como o cavalo ou a mula, que precisam de freios e rédea para se manter no caminho. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer lugar e situação. Celebrem o Eterno, cantem junto, todos, vocês de coração honesto, não se calem. Eu tenho enfrentado, assim, uma guerra muito grande na minha carne, na minha alma, em como andar no Espírito. E eu sei que isso é uma questão de decisão. E eu falei com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Eu tenho soltado algumas coisas assim em casa, não sei se o Franco tem percebido,
Mas eu tenho falado assim para ele, é difícil, não comer demais, é difícil, né, não falar demais. Muitas coisas difíceis. Para mim, hoje, é honrar o Franco, não expor ele, me sujeitar em amor. Então, eu sou uma mulher forte, né? Quem me conhece, quem está perto de mim sabe disso. E eu, assim, às vezes falta o respeito, quase sempre. E isso começou a me entristecer, de uns 3 meses para cá, assim, profundamente. Eu já fui disciplinada por causa de ira. E eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei, Senhor, nunca mais eu vou ser disciplinada por causa de ira. E, assim, aí o tempo passa, né? Você começa a se acostumar, né? Como a gente começa a se acostumar com a presença de Deus e com o Espírito Santo, porque a gente se acostuma com o marido. E daqui a pouco a gente vai falando, vai soltando mais um pouquinho, vai soltando mais um pouquinho, e quando você vê, você está toda contaminada. E eu comecei a perceber isso em mim. E eu creio que foi o Espírito Santo, por causa da oração que eu comecei a fazer. Não conversei nada com ninguém, fiquei quieta e falei, Senhor, me ajuda. Eu preciso tomar uma decisão. Mas, para eu tomar essa decisão, eu tenho que abrir meu coração com vocês, porque vocês vão me ver e vocês vão poder me ajudar. Quando vocês me veem comendo demais, falando demais, desrespeitando meu marido, que às vezes em coisas pequenas a gente desrespeita. E eu tive uma experiência, né? Nós estávamos indo para Pôr da Folha. E o Franco, na noite anterior, eu tinha separado tudo. E eu falei assim, leva a identidade? Eu não levo? Leva a minha carteira de motorista, já está vencida e tal. Aí ele falou assim, filha, leva, você não tem o negócio da identidade? Aí eu acabei me perdendo fazendo as coisas e tal. Quando a gente entra para embarcar para uma coisa, aí eu falei, Franco, estou zerada de documento, esqueci lá em casa, porque eu resolvi levar a mochila. E aí ele falou assim, é mesmo? Porque ele sabe que eu sou muito, assim, eu não gosto de errar, sou zelosa, não gosto de errar. Aí eu falei assim, Aí eu falei, faz o seguinte, liga para o irmão, para o Giovanni, e pede para ele voltar, porque eu não ia embarcar, sem identidade você não vai embarcar. Aí ele, não, calma, mas eu estava assim, muito calma. Eu já achei até aquilo estranho, né? Em outro momento eu ia chorar. Sério, gente, eu ia chorar e ia falar assim, meu Deus, e agora? Tá vendo? É tudo comigo. Eu tenho que fazer a sua mala, eu tenho que fazer a minha. É assim, entendeu? E aí eu fiquei assim, aí eu falei, tá. Descansei nele, né? Ele falou assim, calma, eu vou resolver. Quando ele abriu para baixar a identidade, eu não tinha no meu telefone. Ele falou assim, você não tem. Aí eu falei, não tenho. Aí eu fiquei, Espírito Santo, porque eu aprendi isso com a Ana, tá, Ana? Eu falei assim, Espírito Santo, tu sabe onde está aquela carteira? Porque não ficou na bolsa e nem ficou em cima da mesa. Ela tem que estar aqui. Aí eu lembrei, calma, você está com a mochila você botou o organizador de bolsa dentro da mochila, está lá dentro. Aí, quando o Franco abriu assim, aí ele falou assim, mas tem que ter identidade, porque você tem que abrir ela e ver o QR Code, para poder baixar a identidade, né? Aí eu falei assim, já sei onde está. Está dentro do organizador de bolsa. Aí eu peguei e falei, está aqui. Aí sim, mas não teve discussão, né? A gente não discutiu, não houve nada disso. Não teve nenhuma tensão. E eu fiquei assim, gente, meu Deus. Sério. Sério. Aí eu fiquei. E sabe quando você não quer passar daquele momento? Eu falei, cara, eu não quero perder isso. Que isso, meu Deus. Sabe, foi algo tremendo. E eu testemunhei na casa da Aline, lá em Porto da Folha, quando a gente chegou, as irmãs falaram, ela fez uma brincadeira, colocou um texto, e eu falei assim, amada, eu achei bem legal aquele texto desse casal que não existe, né, era um casal, assim, a mulher era muito obediente e tal. Eu falei, a gente sabe que isso não existe, né, mas existem coisas que nós, como mulheres, temos que orientar nossos maridos, sim, mas com sabedoria, com graça. E o que eu percebi? Eu falei, Senhor, a minha palavra, ela não está saindo com graça, porque a tua palavra diz que a gente tem que falar com graça para aqueles que ouvem, que eles sejam abençoados, e a minha palavra não está acontecendo isso. Porque eu estou sempre estressada, eu estou sempre nervosa, eu tenho que resolver um monte de coisa. Falei, como é isso? E a irmã falou, aí eu falei assim, eu tenho passado uma experiência. Abri assim,
rapidamente com ela assim, falei, olha, eu tenho orado muito a Deus, pedido ao Espírito Santo. A irmã, é mesmo? Como assim? Aí eu abri meu coração, fui falando assim, em poucas palavras. Não falei do evento, da situação do aeroporto, mas fui falando o que o Espírito Santo estava falando comigo, de obedecer, de honrar meu marido, de não discutir mais. Que é só lá em casa, né, que acontece, né, essa discussãozinha. Porque, às vezes, ele fala assim, um exemplo, eu li um documento, estava em cima da mesa, falei assim, e esse negócio aí essa palavra aí pode dar um problema, né, no que esse casal vai resolver. Aí ele virou e falou assim, o quê? O que foi que tu leu? Não, esse negócio aí que eu li um pedacinho já, pensei rápido, porque minha mente, ela pensa muito rápido. Aí eu falei assim, eu acho que pode dar um BO isso aí. Aí ele falou assim, caramba, você é demais, hein? Que BO, que não vai dar nada, que não sei o que. Aí eu, gente, calma. Você só eu falei assim, você poderia só falar assim, não, filho, olha só, isso aqui quer dizer isso, isso e isso. Eu ia falar assim, tá bom, pô, legal, mas não foi isso. Aí eu falei, cara, não dá, tá vendo? Eu quero estar no espírito, mas não dá, tá difícil, entendeu? Tá vendo? Não coopera, tem que cooperar, isso é uma pedra, né? Enfim. E o que acontece? Eu me calei. Aí eu falei, não. Voltei lá, Espírito Santo, por favor, me ajuda. Fiquei quieta, não discuti. Não sei se ele percebeu isso, mas a gente não discutiu. E quando a gente está vindo no caminho, eles estavam tratando o assunto no carro, e eu dei 2 opiniões, deu muito certo. Aí já estava de novo a gente para discutir. Eu falei, não. Denise, vigia o Espírito Santo. Eu fico... Gente, eu tenho orado o tempo inteiro clamando ao Espírito Santo. Sério, o tempo todo. Hoje a Zaninha falou assim, está tudo bem, porque eu estava chorando tanto. E eu falei assim, não, estão me batendo, estou apanhando. Enfim, e eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, me perdi. Não, falei com as meninas sobre isso, e elas ficaram assim. Eu vou falar por quê? Porque ele deu testemunho lá, sobre como eu reagi no aeroporto. E aquilo, aí eu falei assim, ele viu. E no carro também. E a Aline olhou para mim e falou assim, tipo assim, que ela me conhece, né? Denise, a barraqueira, né? Coração de barraquinho. Falou assim, caramba. Mas quando aconteceu essa situação no carro, eu voltei, graças a Amém, Espírito Santo, eu voltei. Quando aconteceu essa situação no carro, eu calei a boca, né? Mas aí tem 2 formas de você calar a sua boca. Você pode fechar a boquinha, porque você quer mesmo fechar assim, porque você quer crescer, quer aprender, não quer desonrar, mas você pode fechar em protesto. Entendeu? E eu não quero fechar mais em protesto. Porque antes eu ficar assim, tá, não sei. Onde está, não sei o quê? Não sei. Não é assim? Só lá em casa, né, que acontece. É assim, não é? E eu fiquei assim, quando eu cheguei aqui, que eu desci do carro, não, quando eu entrei, nós paramos, almoçamos, quando eu voltei para o carro, eu peguei o telefone e falei, quer saber? Vou ler minha Bíblia, ficar quietinha aqui, deixa o pessoal resolver esse babado aí, vou ficar quieta. Quando eu peguei o telefone, gente, foi impressionante. Eu não falei nada, eu não falei sobre o Espírito Santo no carro, eu só orava assim na minha mente. E quando eu abri, que eu toquei assim no telefone, aí apareceu assim, como permanecer no Espírito. Gente, aí eu falei, não pode. Eu falei, não, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não sei se foi com a IAS e tal, eu falei, meu Deus, olha que isso, gente, não pode. Não pode ser, que eu ficava achando que é a minha cabeça, né? Enfim, estou aqui, e ontem, assim, eu me senti triste por algumas coisas assim, que o Espírito Santo já vem falando sobre a parte da comida comigo, e eu sei que é uma questão de decisão, que eu preciso decidir. E eu falei, cara, eu vou abrir isso aqui, porque se vocês me verem comendo demais, vocês precisam me ajudar. Porque eu como demais doce. O doce, para mim, é uma perdição, gente. E eu fiz uma brincadeira hoje de manhã com a irmã e falei assim, cuidado, Edmundo. Isso aqui, mundo de Nárnia. Manjar dos deuses, hein? Cuidado, Edmundo. E eu saí fora, eu escolhi 2 coisas para comer e escolhi fruta. E comecei a beber água, desde ontem eu já comecei a beber só água. É fácil? Não. Está sendo muito difícil. Eu tenho
Parece brincadeira, gente, mas eu tenho chorado com Deus, porque a gula é pecado, e eu ensinei isso para minha neta. Porque eu falei, olha, a gula é pecado. E a Giovana falou assim, gula, vovó? O que é gula? Eu falei, é isso, você não está aguentando comer e quer botar para dentro. Aí ela, entendi. Depois eu conversei melhor com ela. E hoje, quando eu olhei tudo aquilo ali, eu falei, Senhor, Espírito Santo, porque eu tenho orado assim, eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a andar no Espírito. Sabe por quê? Porque quando eu abro mão para comer aquilo que me satisfaz, eu estou abrindo outras portas na minha vida. A porta do desrespeito, a porta daquela mulher rixosa, a porta da mulher que... O que foi? Está falando o quê? Não, a última palavra é minha, porque é assim que começam as nossas discussões. E eu falei, Senhor, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não quero viver de aparência, eu não sou uma pessoa que vive de aparência, gente. Quem me conhece e anda perto de mim sabe disso. Eu sou papum, eu sou de resolver a situação. Teve um problema? Vamos sentar e vamos resolver. Vamos falar a verdade do que está acontecendo. Ponto. Mas outra coisa que eu falei, Senhor, me ajuda a falar com graça, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo. Eu preciso aprender a andar no Espírito. E não é fácil. Porque você está aqui e fala assim, eu paguei, eu tenho direito a comer isso tudo. Vou para a piscina, eu vou fazer tudo, vou comer tudo. Que eu paguei, eu vou num rodízio, eu vou comer, eu paguei. Gente, que mente é essa? Que mentalidade é essa? Aí depois tu está deprimida, principalmente mulher. Claro que a gente não vai chegar a ser essas mulheres do comercial, que aquilo ali é utopia, tá? Aquilo é utopia, de verdade. Mas pergunta ao Espírito Santo. Porque um dia eu perguntei ao Espírito Santo o peso que ele queria que eu tivesse. Eu falei, Senhor, qual o peso que o Senhor quer que eu tenha? 58, 57, é esse teu peso. Já cheguei a 57, mas já dei uma engordadinha. Por quê? Porque você vai na casa das pessoas, você viaja, a gente tem viajado muito, e as pessoas querem agradar. É normal, elas querem agradar, querem te honrar. Aí fala assim, só hoje. Ah, é tão gostoso, eu fiz para você. Não sei o quê. Aí tu não quer desagradar a pessoa, você quer honrar aquele casal que está te recebendo. Você, só hoje, vai. E só hoje vai... Não, aí você vai abrindo porta, vai abrindo porta. Foi o que estava acontecendo comigo. E eu tomei uma decisão, em nome de Jesus. Eu falei, Senhor, eu não vou discutir mais com meu marido. Não vou mais ficar discutindo. Tá bom isso aqui, então agora é minha vez. Não, porque você é assim. Porque eu falava, você é assim? Você é. Eu falei, não, pelo amor de Deus, Franco. Para com isso. Entendeu? Era assim, gente. Aí eu ficava me achando, que o pessoal falava, Denise é sinistra. Denise é baixinha, não é mole. Aí eu falei, que honra tem isso? Honra é você carregar a presença de Deus. Isso é honra. Você é uma mulher cheia do Espírito, que controla o que você fala, que controla o que você come, que entende o valor de um perdão, que entende o valor de uma reconciliação. Olha, um dia, meu marido, Franco me puxou para andar com ele. Ele falou assim, você vai passar a viajar comigo. Eu era do Ministério da Música. E aquilo me doía muito. Doía muito. Eu falava assim, você é contra meu ministério. Você é contra o que eu faço. Eu não sou contra o que você faz. Mas você precisa ser educada. Educada em que sentido? Porque eu não cumprimentava as pessoas. Eu não olhava para as pessoas. Ele ficava... Era tão forte que ele falava assim, vem fulano, fala. Tem que falar, dá bom. Sério? Fala. Aí eu falava, Franco, eu não sou criança, para com isso. Para ver o nível da situação. E quando eu comecei a andar com ele, que a gente começou a trabalhar com as pessoas, com os casais, meu Deus, eu comecei a ficar assim maravilhada de quando a gente voltava, que aquela pessoa tinha crescido, que a gente tinha formado alguma coisa. Gente, o louvor é maravilhoso, é lindo, eu amo, mas ele não forma ninguém. O louvor passa. O que forma você é o Espírito Santo na tua vida. É você obedecer. Isso é que forma. E eu comecei a amar isso, amar cuidar das pessoas, amar cuidar de vida, olhar e ver um casal ser transformado, uma família, uma criança, seja quem for. E eu fiquei assim, é isso, eu me achei. E muitas pessoas falam, por que você não volta para o louvor? Eu amo o louvor. Eu sei que tem algumas coisas que eu preciso vencer, até para estar ali, mas não sei, eu estou assim, à disposição do Espírito. Não, obrigada. Eu estou à disposição do Espírito. Entendeu? E o que me preenche hoje?
É ver pessoas transformadas. Ver famílias, gente. Famílias. Ó, isso que ela falou, meu Deus, eu chorei muito ali. Por quê? Porque eu falei assim, a minha irmã tinha um sonho de participar do encontro de casais. Mas esse sonho para ela não se realizou. Porque Deus chamou o marido dela primeiro. E é verdade. Você tem filhos esperando ver uma ação tua. Sabe? De reconciliação, de perdão, de andar na verdade, de andar na luz. De sermos de verdade um. E eu pensei assim, eu falei, caramba, minha mãe foi embora, já dorme no Senhor, meu cunhado, e eles não provaram isso que a gente está provando aqui hoje. Gente, isso aqui é tremendo. Cuidado também com as distrações nesse lugar. Fiquem atentos ao que o Espírito Santo está falando. Talvez o teu coração não é errado, tá? É legítimo. Você veio, você pagou. Você pode participar do que você quiser. Mas esteja atento. Olha para o teu irmão do lado. Talvez ele esteja sorrindo, mas está sangrando por dentro. Sabe? Pede ao Espírito Santo, me mostra. Me ensina. Sabe? É o que eu tenho pedido. E hoje, quando eu escolhi, o que eu comi foi muito difícil. Muito, vocês não têm noção. Parece brincadeira, gente, mas isso é muito sério. Porque eu falei, Espírito Santo, se eu me render a essa mesa que está aqui, eu vou me render a outras coisas. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Uma criança que começa a beber com 12 anos de idade, o que é que ela faz depois? Eu sei de onde eu vim, entendeu? Então, assim, eu estou abrindo isso para vocês, porque vocês são minha família. Nós somos um corpo, e vocês podem, eu conto com vocês. Eu conto com cada um de vocês, e com os que estão mais perto de mim, que falam assim, ó, não está legal isso. Ó, você já abriu mão disso, por que você está voltando? Porque é assim que eu me via. Eu falei, Espírito Santo, eu já abri mão dessas coisas. Eu posso comer tudo que eu quiser, mas nem tudo me convém. Entendeu? Então, assim, eu estou abrindo meu coração com vocês. E contando com vocês, tá? E quero te pedir perdão por todo o tempo que eu não te honrei. Entendeu, Fran? É algo que o Espírito Santo está fazendo. Eu sei que ele vai me mostrar muito mais coisas. Eu sei que ele vai mostrar, porque ele está fazendo. Eu só tenho um temor disso. Sabe por quê? Porque um dia ele sonhou. Ele falou assim, Denise, você era santa, você era uma mulher santa. Só que a gente se separava, não de separação, né? Assim, eu passava o passaporte para ele e falava assim, eu não sei como a gente vai se encontrar, mas estava acontecendo algo no mundo. Entendeu? Então, quando eu ouço falar, eu estou atenta às guerras, não parece, mas eu estou atenta, porque eu quero andar conforme o vento do Espírito. E você tem que estar atento. O que o Espírito Santo está falando? A gente está a ponto de uma terceira guerra mundial. E nós temos o quê? Nós temos que clamar, gente. Não é tempo de distração. É clamor, é guerra. A gente está no tempo de guerra. Vamos nos unir, igreja. Porque na hora da perseguição, a gente não vai ter mais celular, a gente não vai ter a palavra. A gente precisa estar cheio da palavra, porque é ela que vai nos guardar no último dia. Mas a gente está se distraindo. Está se distraindo com tanta coisa, gente. Me perdoe as irmãs que amam dorama. Gente, vai ler a Bíblia. De verdade. Tem tanta coisa. Se morresse um parente teu com muito dinheiro, deixasse um testamento para você, você já ia correr para ler tudo que ficou para você. Mas a Bíblia é um testamento para todos nós. Que o Espírito Santo mova no coração de cada um de nós. Que seja que a gente saia desse encontro de verdade, com o coração rendido ao Espírito Santo. Que a gente não obedeça só por uma obrigação, porque senão nós vamos servir os nossos inimigos com dor, porque é isso que a palavra fala. Entendeu? Obrigado, gente, por me ouvir. Amém. Amém.
Espírito Santo está entre nós, irmãos. Deus está. É muito bom poder abrir o coração. Claro que você tem meu perdão. Sempre. Inclusive, para a gente perdoar alguém, a gente não precisa que a pessoa peça perdão para nós, tá, amados? Isso é outra falácia. É outra mentira. Às vezes, não me pediu perdão, como é que eu vou perdoar uma coisa que não pede perdão? Isso não é verdade. Jesus perdoou pessoas da cruz sem que ninguém tivesse arrependido. Falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você não precisa guardar mágoa até que a pessoa peça perdão para você. Isso é uma mentira. Estevão, da mesma forma, sendo apedrejado, ele orou por aqueles homens que estavam apedrejando ele, disse, Pai, não coloca na conta deles esse pecado. Então é outra mentira. Tem um monte de mentira que a gente acaba acreditando que não é a palavra de Deus, né? Nós precisamos estar livres todos os dias, com o coração cheio do Espírito Santo, pleno de perdão, porque sem confissão e sem perdão não tem reconciliação, né? Essas são duas palavras que vão estar marcando a nossa vida, confissão e perdão. Então, o que eu coloquei no papelzinho aqui, Denise acabou fazendo na prática, né? Vindo aqui na prática e expondo para vocês as lutas que ela tem passado. E claro que tem meu perdão, eu sei que tem o perdão de vocês também. Amém ou não? Amém. Então, como família também, Denise, está perdoado em nome de Jesus, que o Espírito Santo siga te controlando em tudo, para que Jesus seja visto. Oremos. Denise falou uma coisa aqui, que eu sei que muita gente ouve e não entende. Mas eu gostaria que você tivesse muita atenção com algo que ela disse, suave, sutil. Ela falou assim, olha, eu sei que quando eu me excedo nisso, abre outras portas. Eu demorei muito para entender esse princípio. Eu demorei muito. Demorei mesmo. Um dia eu provei, depois de cristão, várias derrotas na minha vida. Várias derrotas. E eu ficava perguntando a Deus, Senhor, mas quando é que isso tudo começou? Mas, na verdade, é assim. Quando eu começo a fazer o que eu quero, por mais legítimo que seja, eu estou fortalecendo a minha carne. Gálatas 5,17 diz que a luta do Espírito com a carne é para que a carne não faça, para que a gente não faça o que a gente quer. Mas eu fortaleço a minha carne toda vez que eu digo sim para mim e não para o Senhor. Não importa em que área da tua vida. E você vai cedendo, vai cedendo. Só que aquilo ali fortalece a tua carne de modo que em algum momento ela vai, daqui a pouco, abrir várias brechas. Ela vai abrir várias portas em áreas que você achou que já estava dominado. E quando você se questiona assim, por que tem tanta brecha aberta na minha vida? Ele vai dizer, não, você só abriu uma. Você só precisa abrir uma. Alguém disse que o diabo não precisa de muito espaço. Se você der uma brechinha na porta, ele mete o pé. E aí tu não fecha mais. Ele procura as brechas na nossa vida, né? E a carne é o sabotador, é aquele inimigo de dentro, é aquele que abre a porta para o diabo, para o mundo. Qualquer um sabe disso. Qualquer cristão verdadeiro que lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Você abre as portas com atitudes carnais. Então, às vezes, mas qual o problema de eu me perder aqui nessa área? Não, quando você se perde naquela área, pode ter certeza, você fortalece teu ego para que ter outras derrotas em outras áreas. Então, o melhor mesmo é render tudo a Deus. Inclusive, se tem uma coisa que Deus não gosta, é de coração dividido. Tudo que não é totalmente dele, não é dele. Ou é tudo para Deus, ou é nada. Isso Jesus foi muito claro também desde o princípio. Amém? Tem que ser tudo dele. Como diz aquela canção antiga, quando tudo perante o Senhor, só olhe para as senhorinhas ali, para as vovó, elas que lembram, depois eu tenho culpa, vocês sentam aqui na frente, gente. Esse cabelinho branco agora, então, que é rápido. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor, quando tudo deixares no altar. Então, com o papai é assim, ou é tudo, ou é nada. Vamos orar sobre isso? Depois, à noite a gente canta Começar em Mim. Não, à noite a gente não vai ter esse encontro, mas amanhã a gente volta com música. Mas vamos orar agora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Já oramos pelos casais, mas a gente pode seguir orando aqui antes dos avisos finais.
Pai, quero te render graças no nome de Jesus por tua bondade para conosco, Senhor. Sabemos que o teu Espírito quer nos guiar sempre, em tudo, em santidade e em amor. Essa é a tua obra, Senhor. Como falei mais cedo, Pai, nenhum de nós tem o poder de mudar nossos cônjuges. Nenhum de nós, Senhor. Nosso alvo deve ser, de verdade, uma obra que começa dentro de cada um de nós mesmos, Senhor. E, com graça, contar também que o teu Espírito, de forma direta, toque em toda a nossa casa. E abençoe toda a nossa família, abençoe a igreja, abençoe a sociedade, Pai. Que seja por nosso intermédio, que seja por meio da vida, por meio do testemunho. Pai, que seja a tua obra, Senhor, sendo feita. Pai, rogo por cada casal, por cada família aqui representada, Senhor. Senhor, que hoje, esse tempo agora cedo, tu, Senhor, estabeleça um recomeço na vida de várias pessoas aqui, Senhor. Como nós dissemos, a começar em mim, quebra coração, Senhor. A começar em mim, a começar em mim, a começar em cada um de nós, Senhor. Cada um que tem aberto o coração nessa hora para Ti, receba de Ti, Pai. Receba de Ti. Cada um que tem aberto o coração para Ti, cada um que tem dito, Senhor, é comigo, eis-me aqui. Cada um que tem dito, eis-me aqui para Ti, Senhor, começa, Senhor, recomeça. Nós sabemos que a Tua obra, ela é plena, ela é maravilhosa, e que Tu mesmo, Senhor, não deixa nada, Senhor, pela metade. Tu há de completar toda boa obra que Tu começaste em nós, Senhor. Então, nós nos abrimos para Ti nessa manhã desse dia. Eis-nos aqui, Pai, nosso coração diante de Ti. Faz aquilo que está no Teu coração, Pai. Cada um de nós, Senhor. E que a gente também veja os frutos dessa obra maravilhosa do Teu Espírito em nós. Controla todo o nosso ser. Como nós já cantamos outrora, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Controla tudo, Espírito Santo, para que Jesus seja simplesmente visto na nossa casa, no nosso lugar de trabalho, em todo lugar, até que Jesus volte, em nome de Jesus. Multiplica a graça, amor no nosso meio, reconcilia casamentos aqui, restaura alianças nesse lugar. É a nossa oração, no nome de Jesus, que o jardim de cada um aqui, aquele jardim lá íntimo do coração, comece a ser mais uma vez cuidado, como foi no princípio. Em nome de Jesus, Pai. Amém.